Olá, eu sou o Wellington Oliveira. Esse é o nosso Papo de Jornalista, o nosso primeiro episódio. Muito obrigado pela sua companhia. E para essa nossa estreia aqui no Papo de Jornalista, nós vamos falar de um assunto muito interessante e que é uma dúvida para muitos, inclusive para as pessoas que pretendem estudar jornalismo. Nós vamos falar de timidez. Você se considera uma pessoa retraída? Já te disseram que você é tímido? Bom, se as suas respostas para essas perguntas forem sim, você está no lugar certo. O meu convidado de hoje veio bater um papo super descontraído sobre timidez, esse monstro que assusta muita gente por aí, né? Lucas Klisman é um estudante de jornalismo e meu colega de faculdade, tem propriedade para falar sobre isso, sobre esse tema. Lucas, seja muito bem-vindo ao Papo de Jornalista. Muito obrigado, Wellington. Oi, pessoal. Então, pois é, né? Essa questão da timidez é complicado. E eu acho que a gente vai bater um papo aqui super legal hoje, tirar algumas dúvidas, né? E nada melhor do que uma pessoa que é tímida e que faz jornalismo para falar sobre isso. Justamente, por isso que eu falei com propriedade. Muito obrigado por aceitar falar comigo, né? Isso prova que você venceu a sua timidez. Olha, então, é uma coisa que a gente trabalha diariamente, né? Não é assim uma coisa que some de uma hora para outra, tipo, olha, não quero mais ser tímido, então amanhã não sou mais tímido. Não é bem assim, mas... É todo um processo. Exatamente, é uma luta diária. Você vai trabalhando e aí você vai se soltando mais. Com o tempo, você... E olha só, a timidez é uma característica da pessoa, né? Faz parte do jeito de ser da pessoa. E ela não vai sumir. Você só vai ter um controle, um domínio sobre esse medo, né? Que, na verdade, está mais baseado na opinião das outras pessoas. Tem nada a ver com você. É uma coisa que as outras... a partir do que você acha que as outras pessoas vão pensar de você, que provoca essa timidez, né? Mas a gente vê que quando a gente internaliza, sabe? Que não precisa disso, a gente consegue controlar ela. Bom, aí, no caso agora, entra a minha primeira pergunta. Eu queria saber se você se considera uma pessoa tímida. Nossa, demais! Como eu falei, né? A questão da timidez, ela está relacionada... ela é uma característica sua, sabe? Do mesmo jeito que você é uma pessoa espontânea, que você é uma pessoa, sabe, engraçada, por exemplo, você é uma pessoa tímida, isso é uma característica sua, ponto. Faz parte da sua personalidade. E é aquela coisa, né? Não adianta você tentar mudar quem você é. Você não vai conseguir isso, você vai estar se enganando. E, na verdade, quando a gente fala de perder a timidez, não é... Acho que é até uma expressão um pouco exagerada, perder a timidez. Eu vejo que você não perde a timidez, não tem como você perder. É uma característica sua. Você vai saber lidar com ela e controlar ela, porque a timidez faz você... Aliás, ela não faz, ela impede que você faça as coisas algumas que você coisas. quer. Exatamente. Como eu falei... E você, como estudante de jornalismo, você trabalha para não ser tímido em determinados momentos. Muito, seria isso? Muito, muito. Uhum. Por exemplo, eu gosto muito do vídeo, né? De telejornalismo, de TV. E aí, como é que a pessoa vai para a televisão sendo tímida? Uma bobagem. Eu escutei muito isso. Quando eu falei que eu queria fazer jornalismo, eu até explico isso num vídeo que eu postei no meu IGTV lá no Instagram. Eu falo que quando eu falei para as pessoas que eu ia fazer jornalismo, depois de um tempo, que eu só descobri que eu queria fazer jornalismo no ensino médio. Estava no primeiro ano do ensino médio. A minha vida inteira eu dizia que eu queria fazer direito, né? É uma profissão que você é tímido, mas não é uma profissão que você bota a sua cara no mundo, né? Como o jornalismo. Mesmo o jornalista não sendo uma personalidade, não sendo uma celebridade, ele meio que assume esse papel sem querer, né? É uma consequência, na verdade, da profissão, a fama. E no direito você não tem isso, né? De botar a sua cara no mundo. Então, quando eu falei para as pessoas que eu queria fazer jornalismo, muita gente falou, nossa, mas tu é tão tímido, por que tu vai fazer jornalismo? Aí eu eu ficava tipo, no primeiro momento eu me questionava, né, realmente, eu sou tímido, mas será que tem a ver? Mas depois eu percebi assim, se é isso que eu quero para mim, se é o que eu gosto de fazer, eu vou deixar que a minha timidez atrapalhe? Não vou, né? Então, foi uma luta, na verdade, né? Ajuda muito você treinar. Inclusive,
um outro vídeo que eu postei também no meu GTV, eu falo sobre, eu dou algumas dicas para você perder a vergonha para aparecer nos stories. E os stories foi uma coisa que me ajudou muito, sabia? Eu já gostava dessa coisa de vídeo, mas nos stories, como é uma coisa mais espontânea, você não tem Mais texto. espontâneo, mais natural, Exatamente. Você vai... É uma forma de você treinar e você vai se soltando, sabe? É claro que ninguém é Eu vi tímido com algum. os amigos também, né? Eu vi, com os amigos a gente costuma ser o que a gente realmente é, independente de ser tímido ou não. E aí eu já acompanhava o teu Instagram, eu já percebi que realmente você falava sobre isso. E aí entra a minha segunda pergunta. Se teve algum processo ou alguma técnica que você começou a fazer para perder essa timidez ou trabalhar em cima dela para que você não fosse tímido em alguns momentos? Olha, é mais uma questão mesmo de você internalizar, sabe? De tipo, eu não vou deixar que isso... Olha, tu acredita que eu já deixei de fazer muitas coisas porque eu sou tímido? Muitas coisas mesmo, desde coisas da vida pessoal, como por exemplo, sei lá, chegar numa menina, ou Uhum. ir sozinho num lugar, comprar alguma coisa. Real, sabe aquela história E de... para apresentar trabalho da faculdade, apresentar Não, trabalho na escola, esse é o teve problema ponto. com isso? Não, eu amo seminário. Nossa, acho que é a coisa que eu mais amo na faculdade é seminário. E eu percebia que para essas outras coisas da vida do cotidiano, sabe? Como eu citei aqui algumas coisas, eu era tímido, Sim. mas quando eu ia apresentar os seminários, aí já era outra história. Totalmente diferente. Já, Eu não me então já vinha reconhecia, um eu ficava outro com medo. Lucas. Outro Lucas. Já Era vinha um. quase um personagem, sabe? E isso é uma coisa que eu falo para os meus amigos. Se tu tá inseguro, finge que é um personagem, faz de conta que tu é um ator. O ator, ele não tem nada a ver com o personagem que ele interpreta, né? Ali é um papel. Então, encara um Sim. personagem, cria pra ti um personagem, e quando tu precisar fazer aquelas coisas, tu incorpora o teu personagem e vai. É tipo isso. Eu meio que E pensava muitos assim, atores sabe? se dizem. E muitos atores se dizem tímidos e que Sim! trabalham isso. Sabe Uhum. quem foi um cantor assim que me marcou muito nessa questão de timidez? E eu nem sou Qual? muito fã, mas foi o Luan Santana. Ele diz que em cima do palco é uma coisa, mas quando ele sai do palco, ele diz que é uma pessoa totalmente tímida. Eu falei, nossa, se o Luan Santana é tímido e não atrapalha Conseguiu. em nada, e conseguiu, não atrapalha em nada na profissão dele, por que eu vou ficar desse jeito? Então é meio que isso, sabe? Eu continuo tímido, é uma coisa que é da minha personalidade, pode não parecer. Você me vê assim no vídeo, eu me ver assim com os meus amigos, não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Realmente não parece. E você apresenta o programa lá na faculdade, da agência da faculdade, você conduziu algumas coisas lá durante a Semana da Comunicação e a gente vê que você tem uma desenvoltura muito boa. A gente nem percebe que você é tímido, a gente nem consegue Essa é a perceber isso. chave. Parabéns, Essa é a inclusive. chave. Você não pode. Tem que fingir, sabe? No começo você finge que você. Porque é uma questão muito do psicológico, sabe? Quanto mais você fica dizendo, eu sou tímido, não vai dar certo pra mim, não. É Não vou verdade. conseguir. É muito do psicológico, cara. Se tu Sim, botar na tua cabeça, eu vou conseguir, você tu consegue. consegue. Vai na cara e na coragem que Exatamente. dá certo. Vai na cara e na coragem, é desse jeito. Finge que sabe e se lança. Sim. E aí, falando também, né, desses trabalhos que você faz, você sentiu alguma dificuldade no começo? Mesmo tentando trabalhar isso, você sentiu algo no Uhum. início, alguma dificuldade que você pensou, meu Deus, eu tenho que continuar para que eu possa conseguir? É muito normal quando por você ser uma pessoa tímida e você chegar numa situação que você se expor. Eu sei que a galera que é tímida, ela faz de tudo para não chamar atenção, para passar realmente despercebida, né? Aí, aí chega uma pessoa que é tímida e fala que vai fazer jornalismo. Todo mundo Despercebido, cara, né? sim. E aí, quando você tem que fazer algumas coisas, porque nem todo mundo entra para fazer jornalismo querendo ir para a TV, né? A gente sabe que tem em várias outras áreas que você não necessariamente vai estar ali com a cara Exato. exatamente na frente das câmeras, ali na linha de frente, bota na cara a tapa. Tem uma equipe inteira por Na trás e frente você das pode fazer câmeras. parte dessa equipe também. E aí, quando você chega, por exemplo, você é tímido e você uma coisa que você quer é ser repórter de TV, é apresentar, é ter um podcast, é trabalhar no rádio, você tem que realmente... Isso tem que estar muito internalizado em você, que é o que você quer. Porque senão vai ser um pouco difícil, né? Mas eu acho que quando você quer, de verdade,
mais uma vez eu friso isso, é o mesmo do seu psicológico. Se você quer de verdade, você consegue, quando você vê, você já tá lá fazendo. Tu já pensou em não apresentar algum trabalho? Mesmo você falando que para isso você tem uma certa facilidade, você consegue de boa, já chegou a ficar pensando, meu Deus, o que o pessoal vai pensar do que eu tô falando? Eu lembro que, vou te dar aqui um exemplo, na semana de comunicação, os alunos, eles estavam mediando as conversas afiadas, as palestras, eram os alunos. Essa foi a primeira edição que os alunos mediaram os eventos da semana. E aí, me falaram um dia antes que eu e uma outra colega, a gente ia mediar a palestra de encerramento da semana de comunicação, no auditório. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Primeiro eu fiquei tipo, meu Deus. Gente, e detalhe, a gente tinha que formular as perguntas, a gente tinha que formular tudo, era a gente. Eu falei, nossa, é muita responsabilidade. Todo mundo fez isso nas salas, com um número restrito de pessoas, era uma coisa mais intimista. Agora tu imagina no auditório, com os professores tudo ali sentados, olhando pra ti. E todos os alunos, né, de jornalismo, de publicidade, todo mundo ali no encerramento. Então, eu fiquei muito tenso. Respirei fundo, né? Internalizei que eu ia conseguir. Não é diferente de uma sala de aula, né? Até porque na sala, o que? A gente aprende seminário o quê? Para umas 40 Por pessoas aí. da turma. Lá nos primeiros períodos, que a turma é bem maior, então eu pensei, tipo, nossa, então eu vou respirar fundo. Respirar fundo ajuda muito, sabe? Fazer aquela contagem até 10 para se acalmar, porque para você não ficar nervoso. Eu falei, tá, eu vou. A timidez já está muito relacionada a essa questão do que as pessoas vão pensar, né? E aí você começa a imaginar, já que é uma coisa de falar em público, aí o pessoal vai rir da minha voz, o pessoal vai rir do jeito das coisas que eu vou falar, a gente já começa a imaginar um monte de coisa. Ou se eu errar alguma palavra, coisa, o pessoal vai ficar julgando. É bem isso mesmo. Sendo que não tem problema, você errou uma palavra, você corrige, todo mundo está sujeito a errar alguma coisa, então não tem problema, você corrige e vai. A gente está falando aqui dessa questão da timidez, mas é muito mesmo atrelado essa coisa do que o outro vai pensar de mim. Eu não vou postar uma foto no meu Instagram porque o pessoal vai rir. Não vou gravar um stories porque a galera vai rir de mim. E daí? O que é que essa pessoa tem a ver contigo? Tem nada a ver. Pessoas que riem muitas vezes não fazem aquilo que você está fazendo. Não tem coragem de fazer. Exatamente, Wellington. É isso mesmo. A pessoa que ela ri de você, que te menospreza, não tem coragem de fazer o que você... Queria ter a coragem. Exatamente, queria ter. Não tem. Ela queria ter essa coragem, mas ela não consegue. Qual é a forma dela? Menosprezar. E a gente tem um exemplo da Ariane, eu não sei se você viu quando ela tentou apresentar uma live. Ela não é apresentadora, ela é tímida, ela se declara uma pessoa tímida e teve muitos problemas para apresentar a live, como, né, ela não soube conduzir. E aí ela não estava nem aí, ela respondeu a um programa de TV dizendo que aquilo ali era a primeira vez dela, que ela não era uma comunicadora, mas que todas as críticas em cima dela serviram para que ela passasse agora a querer ser apresentadora. Ela vai querer agora, ela quer, aliás, se tornar uma apresentadora. Exatamente. Eu acho que essas coisas, elas impulsionam a gente, sabe? Como eu te falei, quando eu falei que eu queria ser jornalismo, muita gente falou, nossa, mas tu é tímido, como é que tu vai fazer jornalismo? E eu não entendia isso, sabe, muito bem. Na verdade, eu entendi porque tem um pouco de sentido, né? É uma profissão que... É porque as pessoas acham que a gente faz jornalismo e todo mundo quer TV, todo mundo quer apresentar o Jornal Nacional, todo mundo quer... Sendo que não é muito bem por aí. A gente está falando agora da profissão de jornalismo em si. O nosso podcast é Papo de Jornalista. Eu queria saber se você acha que a timidez ela pode interferir na nossa profissão, uma vez que nem sempre as pessoas vão querer estar na frente das câmeras e também tem outras funções para jornalistas. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Olha, eu acho que a timidez, você ser uma pessoa tímida, ela pode te dar um benefício. Porque a pessoa que ela não é tímida, eu não estou generalizando, né? Tá? Mas a pessoa que ela não é tímida, ela já tem uma certa confiança, né?
pessoa que é tímida, ela é um pouco segura